Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouco dos embeddings, né? Esses embeddings você vai encontrar nesse arquivo aqui, na pasta principal do embeddings.ipynb, né? Abrindo ele, nós vamos então testar algumas alternativas em embeddings. Primeiro, vamos abrir a chave, né? A nossa chave que fica no .env, no arquivo .env, que fica no diretório local. Vamos aqui abrir um texto que nós já abrimos em outro vídeo, o restaurant.txt, e vamos pegar então o texto todo no raw data. Então vamos imprimir para ver, recapitular o que esse texto tem. Ele tem algumas informações sobre restaurantes, tá? Então, chamadas ruas de Palermo, etc. Tem umas informações sobre restaurantes. Bom, primeiro então vamos criar nossos chunks, usar a função character text splitter, fazendo split no pula-linha. Pula-linha vai ter os nossos chunks. Então ele criou os chunks no pula-linha, cada parágrafo tem um chunk, criou acho que 6 chunks, e vamos então usar nossos embeddings. Então, em cima do nosso texto, o texts, na verdade é uma lista, né? A gente vai passar para ele uma lista, eu quero que você calcule os embeddings, que é transformar cada chunk desse numa lista de vetores, que isso aqui vai ser armazenado no Vector Store. A gente já fez isso em outros vídeos, né? E vamos testar um pouco mais detalhe essa questão. Então, o primeiro que eu vou usar é uma do Hugging Face. Então, é o paráfrase mini L6V2 que nós já usamos em alguns programas, né? Então, eu vou passar para ele o texts. Ele vai pegar essa lista e vai calcular os embeddings, que é aquela lista de vetores, né? Então, ele calculou. Vamos ver na primeira lista de vetores, ó, o Hugging Face 0. Isso é o vetor do primeiro parágrafo. Hugging Face 0, do primeiro parágrafo. Ele tem ao todo 384. Então é como se fosse 384 números. Dimensões, como se fossem dimensões. Então, em vez de ser ele está plotando no espaço n vetorial. Não é tridimensional, é n vetorial, com 384 vetores. Então, converteu aquele nosso parágrafo uma sequência de números e localizou ele no espaço. Tá? Esse aqui é o embeddings do Hugging Face. Vamos agora usar o embeddings do OpenAI, que é outra alternativa. Vou usar o modelo Small, tá? Do OpenAI. Tá? Então, eu vou chamar a função de embeddings, que vai ser essa daqui. Aqui, ele está reclamando que não está com a senha, né? OpenAI API key igual OpenAI API key. E a OpenAI API key eu já abri? Não. Então vou ter que abrir aqui. Vamos pegar um arquivo que a gente já fez, o RAG Simples, que é um programa que já tem essa abertura, né? De eu pegar a senha. Então a senha vai vir por aqui, ó. Embeddings. OpenAI API Key. Vamos ver se a gente vê aqui a senha agora. Vamos agora voltar novamente para esse comando, onde eu já passo agora a senha. Ainda está dando problema. Vamos chamar todo o bloco. Ó. Desde o load, que eu leio o arquivo .env. Vamos agora novamente. Vamos ver se ele leu certo agora. OpenAI API Key. Agora leu. Então,
É um problema da senha aqui, que eu tenho que chamar dando a senha aqui. Então, isso aqui é o embeddings. Vamos agora dar uma olhada nesses embeddings aí. Para isso, eu vou fazer essa leitura chamando a função embed query, onde ele vai... Aqui eu ainda não converti nas embeddings, eu estou chamando a função só. Eu não passei texto para cá. A minha função de embedding vai ser a função embeddings, tá? Aí eu vou efetivamente converter meu texto em embeddings usando a embed query. Porque normalmente isso não foi feito até agora quando a gente fez os programas. Porque como é que funcionam os programas? A gente passava para Vector Store a função de embeddings. Quem efetivamente calculava os embeddings e tal era lá a função do Vector Store. Eu não fazia essa tarefa. Quando eu chamo faz, né, a Vector Store, ela vai pegar a minha função de embeddings e vai aplicar. Aqui eu estou fazendo isso agora. Eu agora estou pegando meu texto e estou aplicando a função de embeddings. Para isso eu uso a embed query. Então eu não precisei fazer isso da outra vez, porque quem fazia era quando eu fazia a chamada do Vector Store, estava lá dentro. Agora eu estou fazendo isso só para ver como é que fica os embeddings. Então eu tenho que chamar essa função, embed query. Tá? E isso ela vai fazer para cada elemento da minha lista, porque texts é uma lista, tem vários elementos, né? Então, quando esse laço de for aqui, ele vai pegar elemento por elemento da minha lista. A gente viu a nossa lista aqui, né? Aqui, ó, a nossa lista. O primeiro elemento é esse aqui da minha lista. Aqui é o segundo. Então, ele vai varrer essa lista aqui no laço de for, vai colocar em text, e do text ele vai calcular os embeddings. Então, na verdade, o vectors, ele vai me dar uma lista de embeddings. Ó, vectors é uma lista de embeddings. O primeiro embedding é o embedding do primeiro parágrafo. Vamos comparar com o embedding do primeiro parágrafo que deu aqui, ó. Aqui deu menos 531 vezes 10 a menos 2. Esse aqui foi o embedding da primeiro parágrafo pela Hugging Face. Né? Aqui já deu menos 001. Entendeu? Não dá exatamente o mesmo valor. Não dá o mesmo valor. São embeddings diferentes, dá vetores diferentes. Bom. Então aqui eu vou ver o comprimento. O meu vetor aqui é de 1536 posições. No do Hugging Face era 384, né? Aqui são 1536 posições, cada vetor. Tá? Esse é o Open Face. Aqui é para eu calcular aqui do Hugging Face. Eu acho que eu já calculei aqui em cima, né? Eu não calculei aqui em cima? Ah, é porque eu não tinha mostrado aqui. Aqui eu mostrei só os vetores aqui. Bom. Eu vou chamar... Será que vai funcionar a função embed query para cá? Porque aqui eu estou chamando do Hugging Face. Também funciona aqui. Então você vê que comparando os dois, né? Eu estou chamando aqui os vetores, porque aqui em cima eu tinha chamado só o Hugging Face do zero, do primeiro parágrafo, né? Aqui eu já criei a lista de vetores, que nem eu fiz da outra vez, com o outro, tá? Então esse aqui é os embeddings do Hugging Face, lista de vetores, tá? E agora para terminar, vamos fazer uma outra maneira de chamar esses embeddings, né? Que é usando o aplicativo Postman. O Postman, ele é um aplicativo, vocês encontram na internet, relativamente fácil, Postman. Então você bota Postman Download. Aí você instala esse aplicativo, que ele permite você fazer requisições, tá? Ele permite você fazer requisições. Então vamos ver aqui, ó. My Workspace. New Requests.
Então você dá My Workspace, New Request. Aqui você tem o seguinte, você coloca aqui o endereço que você vai chamar, tá? Eu vou chamar, na verdade, calcular os embeddings chamando o endereço da própria OpenAI. Então aqui eu dou a API da OpenAI, calcula embeddings, que é essa aqui, API openai.com v1 embeddings, tá? Eu vou passar para ela os meus dados na forma de um JSON, onde eu vou informar quem é a minha embeddings que eu estou usando. Aqui eu estou usando a embeddings A da 002. No meu programa eu já usei outra aqui, né? Meu programa, eu já usei o Text Embedding 3 Small, tá? Você vê, esse OpenAI Embeddings, ele vai fazer exatamente isso que o Postman está fazendo. Que ele vai entrar nesse endereço aqui, ele vai passar duas variáveis, né? Que é o modelo que você está usando e a entrada. Eu vou fazer o embeddings desse texto aqui. Se você tivesse aquele texto gigantesco, você botaria ele aqui. É o texto que quer calcular o embeddings dele, tá? Depois, você tem que carregar o seguinte, eu até copiei aqui para não me perder aqui, ó. Body raw, você bota aqui, authorization better token. Ó, tem um lugar aqui que é authorization better token. Ó, authorization better token. Que é onde você vai colocar a tua senha do OpenAI, tá? Então é o body e o authorization better token. Você vai colocar a tua senha do OpenAI. Aí você vai dar o comando send. Então eu estou acessando esse meu endereço, passando para ele esses parâmetros e usando aquela minha senha do authorization better token. Aí ele vai dar como resultado, ele vai dar os embeddings. Então, é uma outra maneira. Na verdade, é isso tudo daqui que o Postman está fazendo, é o que essa função aqui do OpenAI faz. Essa função OpenAI Embedding é exatamente isso que ela está fazendo. Tá? E você vê aqui na chamada da função, é que eu especifiquei, a dimensão é 1536. Então é a mesma coisa. Tá? Eu estou chamando diretamente o site da OpenAI. Uma outra maneira é isso que eu fiz no token, no Postman, é eu fazer usando um request. Então, novamente, a maneira mais simples de fazer tudo isso é simplesmente chamar essa função aqui, OpenAI Embeddings, tá? Mas uma maneira alternativa seria eu chamar o requests. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou calcular minha chave. Eu vou tirar isso aqui tudo, porque na verdade a chave eu já calculei lá em cima. Eu já estou com a minha chave carregada, né? A minha chave, ela se chama OpenAI API Key, tá? Eu vou usar o modelo Text Embedding 3 to Small. A entrada, ela se text to embed, que vai ser o parâmetro que eu passei para essa função. Estou criando uma função chamada create embedding, tá? Aí eu faço a minha requisição para aquele endereço, API openai.com v1 embeddings, com headers. Se tiver tudo ok, ele vai imprimir os dados de resposta, tá? Então eu vou chamar create embedding e eu passo meu texto. Meu texto vai ser texto para gerar embedding. Aqui eu boto meu texto, né? Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. A resposta foi na variável data, olha, tem aqui o campo embedding. Aqui está o embedding que ele calculou. Então é uma outra maneira de ter calculado os embeddings. Então a gente viu como chamar esses embedments pelo Postman, viu como chamar os embeddings pelo requests da OpenAI, né? Viu também a maneira mais simples, que é o simplesmente chamar os embeddings
usando o OpenAI API Embeddings, tá? E, finalmente, uma alternativa para a OpenAI para calcular embeddings, que foi esse da Hugging Face, que eu não preciso de senha nem nada. Tá? Então é isso. Muito obrigado, então.